os riscos de não fazer nada, né, de não cuidar do seu relacionamento depois que os filhos chegam, né? E então, quando o filho chega, a chegada de um filho no relacionamento, ele é um evento extremamente transformador, né? Isso eu sempre falo aqui, sempre vou abrir contextualizando desse jeito. Muda toda a dinâmica. Tem uma série de adaptações que são necessárias quando chega um filho, né? De rotina, adaptações contínuas às regras da casa, né? E uma série de mudanças no relacionamento afetivo do casal. Antes de eu chegar em relacionamento, eu sempre faço esse questionamento. O não cuidar, o não fazer nada, ele dá um resultado ruim em muitas outras coisas na vida. Vamos pensar numa planta. Você tem uma planta e você não cuida, né? Ela vai morrer. Se você tem um trabalho e você não cuida significa não se atualiza, não se dedica, não mostra serviço, não investe no sentido de investimento de tempo e de energia, tu não vai conseguir ficar no trabalho. E a gente pode expandir esse conceito para o corpo da gente. Não adianta eu fazer algo uma vez por semana. Para a gente manter um corpo saudável, a gente faz um monte de coisa que talvez a gente nem pare para pensar. Porque isso já está mais fortalecido dentro da gente. Mas o relacionamento, a gente esquece. E mais do que isso, a gente acredita que não precisa fazer nada, ou não sabe o que fazer. E a gente vai tocando. Aquela série de mudanças vai chegando, né? Chega as mudanças, o filho chega, eu começo a não dar conta de um monte de coisas, super entendo. E a primeira grande, né, risco de eu não olhar para essa relação é a erosão, né? Na verdade, é a complicação da própria relação do casal. Por quê? Porque, assim, o filho chega e eu digo que ele senta no meio, né, do casal. E vai todas as atenções, que é natural, principalmente quando chega um bebê, a atenção do pai e da mãe vai para o bebê. Para os cuidados, para a rotina, para as noites, a mamadeira, amamentar, tudo. E isso está tudo ok num primeiro momento. Porém, o casal vai começando a negligenciar essa relação. Vocês começam ainda vou chegar lá na comunicação, a não conversar. Vocês começam a não ter tempo, né? E tempo é uma questão também de prioridade. Como aquilo ali está seguro, a gente vai deixando de lado e vamos apagando incêndio. Vocês começam a funcionar como colegas, né? Rotina, bom dia, trabalho, casa, casa, trabalho, troca a fralda, dá mamadeira, faz a comida. E não tem mais momentos que vocês se olham. Eu falo assim, não tem nada mais curador do que um olho no olho. E eu não estou falando aqui de muito tempo. Eu estou falando de lembrarem, de se olharem, de perguntar, né? Como é que você está? Como é que está o seu dia? O que está difícil? O que está fácil? Coisas que você faziam antes. E aí agora vocês começam a não fazer. Então isso vai afastando esse casal e a sensação da perda da parceria num momento crucial e importante, que é agora que vocês têm um projeto em comum, que é um filho. Eu digo que é um projeto, mas é o projeto. É o momento mais importante para vocês se sentirem como parceiros. E aí vocês não cuidaram de nada disso e vocês vão começando a se sentir como não parceiros, né? A falta de cuidado leva a essa sensação. Será que está comigo? Será que não está? Estamos juntos? Não estamos? Quando eu não cuido, eu perco a sensação de parceria, que é fundamental para educar um filho, para criar um filho, né, nesse projeto. Eu vou me isolando, aí vai o temperamento de cada um. Sempre tem um no relacionamento que bota mais para fora, que eu digo que espirra mais, reclama mais, esperneia mais, tem o sangue mais quente, e tem aquele outro que se fecha. E na hora que se fecha, vai para esse lugar de isolamento, vocês começam a não se acessar mais. E o que isso vai causando, gente? Olha só, a evitação de conversas importantes, que é, na verdade, conflitos e ressentimentos. Então, tudo tem um desencadeamento. Claro que tem nuances, né? Tem casais que funcionam diferentes, mas assim, eu não entendo o que está acontecendo, e muitas pessoas vão para a raiva, né? Vão para o ressentimento, vão para poxa, ele tinha que estar comigo, ou ela tinha que estar me apoiando, ela não está me apoiando. Vocês não conseguem mais ver como resgatar esse apoio, tá? E isso é muito ruim numa relação quando você tem um filho, porque vocês começam a não concordar com nada. Porque se eu estou com raiva, se eu estou ressentido, ou se eu estou chateado, ou se eu sinto que o outro não me apoia, eu naturalmente começo a mais e mais a não apoiar e a não discordar. E aí começa uma grande guerra. Nesse bolo todo vem a erosão e do respeito mútuo, né? Porque vocês estão vivendo um conflito, vocês começam a não se respeitar. Então, tudo isso começou aonde? De vocês simplesmente não lembrarem de olhar um para o outro, olhar para essa parceria, olhar para o outro e dizer assim, cara, nós estamos juntos,
Vamos cuidar dessa relação, vamos cuidar dessa semente, que é a árvore são vocês, né? E nasceu agora os frutos. O grande impacto, né, de tudo isso, de quando eu não cuido da relação que eu conjugal, da minha parceria, do meu casamento, o clima fica muito tenso. Porque quando um casal está afinado e está fluindo, e vocês vão lembrar aqui, né, de quando vocês eram namorados, a grande maioria viveu essa dança, sabe? Que você começa a dançar e o ritmo é fluido, é fácil, vocês concordam, um cede, o outro cede, né? A gente, quando está no início do relacionamento, é assim. Por que que é assim? Porque a gente está dançando a mesma música. Um se adapta, às vezes, um quer dançar tango, né? O outro quer dançar rock and roll, e a gente vai cedendo e a gente vai negociando, porque a gente está em sintonia. Então é fácil negociar. Quando chega esse momento em que os conflitos são instalados, eu não cuidei de nutrir isso, eu começo a pisar no pé do outro. Porque um quer dançar rock and roll, o outro quer dançar bolero. Eu começo a pisar no pé do outro. A dança não está mais tão fluida. E aí, isso traz um ambiente de tensão muito grande dentro do ambiente familiar. Tensão no relacionamento de vocês, né, dos pais, traz um clima muito grande de ansiedade dentro da casa. E isso respinga em quem? Na criança, respinga nos nossos filhos. Porque eles estão nesse ambiente, eles estão nessa casa, e todo mundo se junta e tem filho, né? Mesmo que a gente saiba que não é, tem uma fantasia, uma idealização no senso comum, que vocês já ouviram falar da família Doriana, né? Que é da propaganda que tinha da Doriana, que também vou entregar a idade agora. Mas, assim, a ideia de que a família é sentar na mesa junto, tá um clima legal, é poder compartilhar bons momentos. A gente, quando vê as propagandas, né, é um sorriso, ninguém mostra os bastidores. Mas, no fundo, a gente quer isso e a gente merece isso. Então, quando esse casal não está dançando a mesma música, eles não estão nutrindo essa relação para que eles consigam entrar no mesmo ritmo, fica esse clima de muita instabilidade emocional na casa que afeta os filhos. E aí, esse sentimento de lar, ele fica muito desagradável. E eu costumo dizer assim, tem coisa pior do que às vezes a gente olhar, né? E eu escutei isso várias vezes de pessoas dizendo, eu não tenho vontade de voltar para casa. A casa é o nosso lar, né? É onde está a nossa, é o que nos alimenta para a gente ir para o mundo. E eu não tenho vontade de voltar para ali, porque está tenso, tá ruim, eu não me sinto apoiada. Então, tudo isso vai acontecendo, só que a gente não percebe muitas vezes. A gente acha que não, é só hoje. Só que assim, é uma pedrinha daqui, mais uma pedrinha dali, e aí vai entupindo até o tapete chegar no teto, digo a poeira, né? E assim, o filho de vocês, né? Tem gente aí que tá com bebê, tem gente que tem filhos já maiores, mas não importa, porque eles podem não entender o que está acontecendo, mas eles percebem que tem uma tensão, que vocês não estão concordando, que está tenso, a troca de olhar. Muitos casais experimentam a gritaria, né? As agressividades, os conflitos. E eles internalizam, observam toda essa dinâmica. Mesmo que eles não escutem, e muitos escutam, eles percebem a falta de afeto, porque a gente sabe quando algo está fluindo e algo não está. A gente sabe quando um relacionamento está saudável e quando não está. Quando saber? Quando é que eu faço para saber se está saudável, se não está? A gente, no fundo, a gente sabe, a gente só não quer reconhecer. Porque, assim, o saudável não é que não tenha conflito, não é que não tenha divergências, mas é esse clima pesado, essa sensação de, eu boto a mão aqui que vem a sensação, assim, uma angústia constante, uma sensação de não ser entendido, de não estar entendendo. E muitos conflitos. Os conflitos, eles denunciam com um grau de frequência, e cada um tem que olhar para o seu relacionamento, de ver o grau de tensão, né, se os desprazeres estão muito maiores do que os prazeres.